Mais aqui, mais aqui. Aí. Pronto. Pode. Bom dia, meninas. Bom dia. Eu queria me apresentar um pouco antes de começar. Então, meu nome é Maria Eduarda. Eu sou recém-formada pela Universidade de Franca e esse ano eu vim participar do aprimoramento aqui do Hospital das Clínicas na parte de doenças crônicas. Então, a gente somos divididas em alguns ciclos, já passou algumas colegas aqui. E no meu primeiro dia, então, me solicitaram uma palestra sobre jejum intermitente. E eu levei um susto, porque é um tema muito complexo quando a gente fala dele aliado ao tratamento de câncer, né? Então, eu queria deixar bem claro aqui que tudo isso ainda são muitas revisões, precisa ainda acontecer muitos estudos. Então, tudo que a gente vai falar é sobre o que tem na nossa literatura, que é na parte de pesquisa científica da área da saúde. Então, ainda precisa de muitos estudos para poder comprovar tudo isso que eu vou falar aqui, tá bom? Pode passar. Alguém sabe o que é o jejum intermitente aqui? Sabe? Um pouquinho? Tem noção? O jejum intermitente, ele é um tipo de terapia baseada na restrição alimentar, que é quando a gente restringe um pouco da caloria que a gente precisa consumir para poder sobreviver, né? E aí, ela é alternada por um período de restrição e um período de alimentação livre. E esses regimes, eles geralmente podem ser feitos a curto prazo ou a longo prazo. E depois eu vou explicar o porquê que ele pode ser feito a longo prazo. Pode passar para mim. Aqui, ficou um pouquinho ruim a imagem, mas é algum tipo de jejum que a gente tem. O de restrição, que é o primeiro lá em cima, ele basicamente é restringir uma certa porcentagem da energia que a gente precisa para poder sobreviver. Então, por exemplo, eu, Maria Eduarda, preciso de mais ou menos 1000 calorias para o meu corpo funcionar bem. Então, se eu entrar em um estado de jejum, eu posso restringir uns 60% disso e fazer o jejum que vai dar certo. Esse jejum ele pode ser feito por 5 dias de alimentação livre e 2 dias de alimentação nesse tipo de restrição. Então, nesse primeiro aqui, são 2 dias de restrição calórica só que eu posso fazer. Mas existem vários outros. Esse, por exemplo, o jejum que alterna, que pode ser feito todos os dias, por exemplo, é o que normalmente a população faz. E tem pessoas que, por exemplo, faz só até a última refeição do jantar e a próxima refeição só o almoço. Então, esse é um tipo de jejum também. Ela vai ficar esse período todo sem se alimentar. E é importante ressaltar que durante o período de jejum, essa pessoa precisa se hidratar, né? E ela pode se hidratar com o quê? Com bebidas que não tenham calorias, que é água, chá sem açúcar, café sem açúcar. Então, esse tipo de hidratação pode entrar no período de jejum. E a gente tem vários tipos de jejum. Por exemplo, o jejum a longo prazo. Tem pessoas que ficam de 5 a 21 dias em jejum. E aí, mais pra frente, a gente vai entender como essa pessoa consegue sobreviver em 20 dias de jejum. Pode passar. O jejum intermitente, ele traz benefícios para a nossa saúde no geral. Não só quando a gente fala de câncer, né? Então, por exemplo, o jejum, ele ajuda a reduzir o estresse oxidativo do nosso corpo. E o que seria esse estresse oxidativo? É quando a gente tem muitas substâncias tentando combater as nossas células ruins, né? Então, ele ajuda a aumentar a produção dos antioxidantes, que é aquilo que vai ajudar as células a não ficarem doentes. Então, o jejum, ele ajuda nessa parte. E também ele ajuda na função cerebral, na função cardíaca. Então, ele traz, isso já é comprovado, que ele ajuda nesses fatores. Já quando a gente fala do jejum relacionado ao câncer, que é o que eu falei que ainda está tendo muita pesquisa e muitos estudos, alguns estudos falam que ele tem alteração no metabolismo energético das células tumorais. O que é isso? Eles falam que o jejum ele paralisa a célula, não deixa ela continuar se desenvolvendo. E também ajuda a reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Que a gente sabe que quando está nesse tipo de tratamento tem muito efeito colateral, né? Pode passar. Então, após conduzir esse processo de jejum, o nosso corpo ele vai ficar mais resistente
a alguns tipos de agressões. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente entra num processo de jejum, a gente está estressando o nosso corpo. Por quê? O corpo entra em estado de alerta e fala, opa, não está vindo energia para cá, porque a gente recebe energia através da nossa alimentação. Então, quando não está indo energia, ele precisa tirar essa energia de algum lugar. E normalmente, quando a gente se alimenta, né, a gente se alimenta e aí o nosso corpo vai produzir aquilo que precisa e aquilo que sobra, isso vai para os nossos estoques. Então, quando a gente entra num processo de jejum, o que o corpo faz? Vamos tirar do estoque para poder fazer essa pessoa sobreviver. Então, é por isso que pessoas conseguem se manter vivas e bem durante um período de jejum, porque ela tem estoque ali armazenado, né? Então, quando a gente começa a estressar o nosso corpo com esse jejum, ele começa a ficar mais resistente àquilo que vier de ruim, né? Então, quando vem alguma doença, ele consegue combater melhor, porque ele já está habituado a combater esse tipo de estresse. O efeito do jejum, ele está, então, relacionado à resposta metabólica adaptativa dos órgãos e tecidos. Então, o nosso corpo ele começa a se adaptar para combater isso. Deixa eu passar. A restrição calórica a longo prazo, ela é uma forma de estimular o processo da via de DNA. O que é um DNA? É aquilo que forma a gente, né? E a autofagia, ela é um processo das nossas células de se reciclar. Então, por exemplo, quando a nossa célula está ficando ruim, entra a autofagia e ela vai lá e recicla, faz ela ficar nova de novo. Então, o jejum, ele aumenta essa produção da autofagia e também estimula mais a produção de antioxidantes, que é aquilo que eu falei, que vai ajudar o nosso corpo a viver bem, tá? A senescência é um processo natural do nosso corpo. Então, todo mundo que está aqui, normalmente não, né? Vai envelhecer as nossas células, porque a gente vai passar para o estado da velhice, que é aquilo que a gente falou, que é o processo natural da vida. Só que quando a gente entra em estados de jejum, ele vai retardar esse processo. Então, o envelhecimento das células, eles vão ficar mais lentos, né? É como se o nosso corpo ficasse mais resistente por mais tempo. Então, o que é produzido por vários fatores de crescimento, menor produção de oxigênio reativo, imunidade anti-câncer, tudo isso vai ficar melhorado com o processo do jejum. Pode passar. O jejum ele pode afetar, então, o metabolismo energético das células tumorais, inibindo o crescimento dessa célula, que é o que eu falei, que os estudos falam, né? Que ele paralisa a célula tumoral e melhora a função das células imunes, promove a resposta imune antitumorais e ele tem um valor potencial na imunoterapia, que é uma nova terapia no tratamento do câncer, que ela é feita através de medicamentos para melhorar as nossas próprias células. É como se as nossas próprias células fossem combater o câncer. Então, o jejum intermitente ele ajuda a melhorar isso. Então, dados pré-clínicos apoiam a hipótese de que o jejum ele seria uma nova terapia no tratamento do câncer. Mas, no entanto, ainda é necessário mais estudos para comprovar isso. E por quê? A maioria dos estudos que tem na área científica é feito em animais, né? Aqui eu não sei se todo mundo sabe, mas na parte científica da saúde, alguns estudos são feitos em animais. E na questão do câncer, a gente precisa de estudos a longo prazo em humanos, para ver como esse paciente vai se comportar a longo prazo. Então, a maioria dos estudos foi feito em animais. Pode passar. Aí, com esses estudos de hoje em dia, apareceram algumas teorias. Por exemplo, essa primeira é a teoria da sensibilização diferencial ao estresse. O que significa essa teoria? Que o câncer ele não consegue sobreviver em ambiente hostil, que não é um ambiente que seja agradável para ele. Como a gente falou, se o nosso corpo está estressado com jejum, não é um ambiente legal para ele. Ele precisa de um ambiente que esteja tranquilo para ele se desenvolver sozinho. Então, se o corpo já está em estresse, não é um ambiente legal para ele. A combinação do jejum com outros tratamentos. Então, se for comprovado que o jejum ele é uma forma de tratamento do câncer, não vai ser só o jejum que vai tratar esse paciente. É o jejum mais os outros tratamentos, como o uso de medicamentos, a quimioterapia, a rádio. Então, ele nunca vai ser um tratamento sozinho. Limita, né, o crescimento de diversas células
cancerígenas, tornando-elas mais vulneráveis. Então, ajuda a esse tratamento da quimio e da rádio ser mais eficaz. O jejum por mais de um dia regularmente, ele pode ser benéfico para proteger também da toxicidade das células normais. Então, por exemplo, se eu tenho um câncer de mama, né? Esse câncer, ele está numa região, o que está em volta ainda estaria saudável. Então, o jejum, ele vai ajudar a proteger o que está em volta desse câncer também. Pode passar. Então, sugere-se, né, que o jejum, ele está surgindo aí como uma nova estratégia, mas ainda precisa de muito estudo para poder ser comprovado isso. Pode passar. A restrição calórica, ela é um tipo de... Aqui eu vou falar dos estudos já. Então, esse primeiro estudo foi feito em ratos, tá? Então, nenhum estudo feito em ratos com uma restrição alimentar, que não falou qual foi esse tipo de restrição, ele teve uma redução do desenvolvimento, então, do crescimento dessas células, incluindo as malignidades de mama e linfomas. Então, os ratos que tinham câncer de mama e linfomas, que são os cânceres do sangue, basicamente, eles tiveram uma redução na proliferação desse câncer, né? No desenvolvimento dele. Mas não fala qual tipo de jejum foi. Nesse segundo estudo, foi feito em macacos, cuja genética desses macacos eram parecidos com a nossa. Então, nesses macacos, eles foram divididos em dois grupos. Um grupo fez uma restrição calórica de 30%, então eles comeram menos de 30% do que eles precisavam, e um grupo de macacos ficou consumindo alimentação normal, tudo que eles queriam. No final desses estudos, eles concluíram que os macacos que fizeram a restrição alimentar, eles reduziram as chances de desenvolver um câncer em 50%. Então, esses macacos que fizeram o jejum, eles teve uma redução de desenvolver, então nenhum tinha ainda, mas reduziu a chance de poder desenvolver um câncer. Além de tudo isso que a gente falou que o jejum ele pode causar, ele também traz benefícios nas doenças crônicas. Então, por exemplo, na diabetes tipo 2, quem faz o jejum pode reduzir os níveis da glicemia, e isso fica bom. Quem tem problema de colesterol alterado, ele ajuda a diminuir os níveis de colesterol no sangue. E aí, então, os baixos níveis de insulina e desse hormônio que chama IGF-1, ele apresenta uma melhora na redução das dores de cabeça, fraqueza e estomatite, que são alguns sintomas da quimioterapia. Então, os pacientes que estavam em processo de quimioterapia e atrelaram junto o jejum intermitente, eles têm melhoras nesses sintomas da quimioterapia, né? Além disso, durante os períodos de jejum, a pontuação em geral da toxicidade foi drasticamente reduzida e houve menos atrasos no tratamento. Todo mundo que faz quimioterapia está propenso a desenvolver uma toxicidade. O que é isso? É quando aquela quimio começa a fazer mal para o paciente, ou ele tem uma diarreia muito forte, e aí precisa pausar para depois voltar a fazer essa quimio de novo. E isso vai lá e atrasa o tratamento, né? Então, com o jejum intermitente, houve uma redução dessa toxicidade. Então, os pacientes toleraram melhor a quimioterapia. Pode passar. E aí tem alguns pontos importantes que a gente precisa ressaltar. Será que todos os pacientes com câncer podem fazer, então, o jejum intermitente? Qualquer tipo de paciente? E provavelmente não. Um paciente que está mais debilitado, que já está com baixo peso, está desnutrido, está com diminuição da massa muscular e está caquético, que é aquele paciente que é bem magrinho e sem gordura cutânea, assim, será que ele tem algum estoque de energia? Então, seria interessante, talvez, colocar esse jejum lá nele, né? Então, não é benéfico para todo tipo de paciente o jejum intermitente. E aí, o que a gente pensa, o que falta ainda para a gente concluir que o jejum é, sim, uma forma de tratamento do câncer? Os estudos, a maioria são em modelos animais. Então, a gente precisa de estudar onde? Em humanos, para a gente ver como que esse pessoal vai comportar a longo prazo, né? E precisa ser estudos de muitos anos para ver como que esse paciente vai ficar depois.
E também validar os biomarcadores. O que é biomarcadores? Os nossos exames de sangue. Como que a nossa saúde no geral vai ficar? Vai ficar tudo bem? Vai piorar alguma coisa? Vai melhorar outra? Então precisa validar alguma coisa para a gente fazer acompanhamento, né? Então ainda tem muitas evidências insuficientes para poder comprovar isso. Pode passar. E aí, possíveis efeitos adversos. Desfavorável em algumas condições, que foi o que eu acabei de falar. Não vão ser todos os pacientes que vão ter condições de enfrentar um jejum. Então, pacientes que estão muito debilitados, eles não têm condição de enfrentar um jejum. E abordagens personalizadas. Então, o paciente que tiver, né, como via alternativa o jejum intermitente, ele não pode fazer sozinho isso. Ele precisa ter a liberação do médico, ele precisa ter uma equipe da nutrição acompanhando ele, o pessoal da psicologia também para poder estar lidando com isso, o pessoal da enfermagem. Então vai ser sempre uma abordagem personalizada para cada paciente e ele vai ter que estar sempre muito bem acompanhado. Então o que a gente conclui com isso? Embora o jejum intermitente ele demonstre benefícios potenciais na sua aplicação como estratégia de prevenção do câncer, ou melhora do diagnóstico, ainda é limitada pela necessidade de pesquisas mais abrangentes pelo manejo cuidadoso dos pacientes. O equilíbrio entre as suas vantagens e possíveis riscos continua sendo uma área crucial para futuras investigações. Então, ainda precisa de muito estudo para poder comprovar se o jejum intermitente ele é benéfico ou não no tratamento do câncer. Pode passar, Raia. E é isso. Aqui tá as minhas redes sociais, meu telefone. Se alguém quiser entrar em contato comigo, eu fico à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Eduarda? Patrícia, você que... Então, é que eu já fiz, né? Eu queria lembrar que a gente tinha me feito a pergunta hoje. Eu já eliminei 10 quilos já, porque eu fiz a primeira vez, né? Aí agora eu praticamente ganhei, né? Por causa da quimioterapia. Aí esse tempo, acho que um mês, mais ou menos, eu tentei fazer novamente, mas eu sinto que eu tô debilitada ainda por causa da quimioterapia. Porque o primeiro impacto da primeira semana, a gente sente muita fraqueza e dor de cabeça. Mas eu creio que é porque a gente para de consumir muita carboidratos, então o açúcar, o seu organismo sente falta daquele açúcar. Aí, mas passou aquela semana, você não sente mais. E aí você leva, que é uma beleza, sabe? E só que, igual você falou, tem que ter todo um conjunto, eu pretendo passar por isso, porque eu quero muito fazer, porque me faz bem. E é como você falou, é melhor para tudo, até celebrar mesmo, assim, a gente fica outra pessoa. Só que tem que passar por nutricionista, como você falou, ter uma equipe, porque a primeira vez que eu fiz, eu consegui eliminar esses 10 quilos, tudo, só que quando eu fui fazer exames, a minha B12 estava lá embaixo. Eu já tenho hemoglobina baixa, e elas meio que andam junto, né? Aí a minha B12 estava lá embaixo, tive que tomar mais de 20 intramuscular, sabe, daquela ciclina. Então, tipo assim, tem que ter um acompanhamento, porque, tipo assim, você abre a janela, né? Você fica um período sem comer. Aí, quando você abre a janela, que é um momento que você pode comer, então você tem que saber o que você vai comer, entendeu? Você tem que comer coisas que são saudáveis, para o seu organismo absorver, para não precisar depois. E você tem que tomar uma... Porque eu tive que fazer o tratamento da hemoglobina, eu tive que tomar na veia, e tive que tomar as injeções por causa da B12. Então, tipo assim, a minha amiga falou pra mim, você está se matando. Então, a gente tem que ter um acompanhamento. Então, eu ainda não entrei a fundo por causa disso, porque eu quero passar com o nutricionista, fazer todo o cardápio, né, para depois não sofrer lá na frente. Mas eu penso que é muito bom e eu creio que ajuda, sim, nas células cancerígenas e nos outros também, porque eu tinha o colesterol, por causa da genética, toda a minha família, mesmo os que são magros, tem o colesterol. Então, tipo assim, eu fiz esses exames, meu colesterol estava ótimo, mas a minha B12 estava lá no chão. Eu acho que isso é importante, tanto a Eduarda quanto a Patrícia, está reforçando, né, que esse jejum ele tem que ser feito com acompanhamento e com orientação médica de nutricionista, principalmente, né, para ver o que é melhor para comer. Eu acho que pelo menos isso ficou claro para mim. Principalmente porque a gente entra num período de restrição, então igual a Patrícia, né?
Mas você falou, quando a gente vai se alimentar, a gente precisa colocar aquilo que seja essencial para o nosso corpo e não qualquer coisa. Porque senão uma hora vai fazer falta, né? E aí pode trazer algumas consequências. Então, no período que a gente fica se alimentando, precisa ser de algo que vai ser essencial para o nosso corpo. Acho que outra coisa importante que você falou, vai lá, primeiro os mais velhos, pode falar. Eu acho que uma coisa importante que ela falou, né, que eu acho que a gente tem que ter na cabeça, ainda não tem evidente. Ainda os mais velhos têm mais experiência. Ainda não foi provado em humanos, né? É isso. Então, assim, ainda estão, as pesquisas ainda estão num nível para um medicamento, alguma coisa que age na pessoa ali, né, numa doença, em algo, ser aprovado, passa por várias etapas. É um estudo que passa por várias etapas, né? E acho que ainda assim, isso ainda está no início, tem resultados positivos, mas as pesquisas só se foram feitas ainda em animais, né? Elas estão nessa fase. Então, o que a gente fala é o seguinte, tem experiências muito positivas, mas com segmento, então assim, se alguém tem intenção de fazer, que faça com segmento. E outra coisa, que ela falou também, existem esquemas de jejum intermitente. Então, assim, porque fulana fez, ela fez e o dela deu certo, ela fez assim, ficava um dia sem comer, no outro ela comia. Vou fazer também. Não, é individualizado também esse tratamento, né? Então, precisa ver que cada um vai estar no momento da doença, do seu próprio tratamento, se já está numa fase, né, assim, não está mais com a doença ativa, outros ainda estão. Olha, isso precisa fazer para melhorar os efeitos da quimioterapia. É um esquema diferente. Então, assim, acho que é isso que a gente deixa sempre no alerta, né? A gente traz as temáticas que eu acho que serem discutidas, mas tudo precisa ser feito com muito cuidado, né? Individual. Pode falar você mais logo agora. Pelo que foi falado, só foi feito em animais. Então, tem estudos já assim em humanos, mas em populações pequenas, estudos pequenos em curto prazo. Então precisa numa população maior e a longo prazo, né? Senão a gente olha e fala, não, então é benéfico fazer esse gênero, mas não é bem assim. Você tem falta de vitaminas no seu corpo se seguir isso que está aí. Tem que ter um acompanhamento médico. E principalmente o diabético, que faz uso de insulina, precisa, não pode, né? Fazer sem orientação, não pode. Diabetes tipo 2, principalmente, tipo 1, desculpa. Tipo Você fez o jejum antes da quimioterapia? Sim. E agora você repetiu depois da quimioterapia? Sim, tem umas duas Você semanas. aguentou quanto tempo você ficou sem, assim, para fazer o jejum depois da quimio? Quanto tempo que foi? Quase um mês. Nossa, Só que, de tipo, pouco. só que assim, eu eliminei 3 quilos em quase um mês. Só que eu senti mais debilitada do que da primeira vez que eu fiz. Eu acredito. Porque assim, E você tava ficava com quanto recesso. tempo sem comer? Eu faço de 16 a 18 horas. Sem comer? Isso. Aí é água e chá. Você acorda e vai comer só de noite? Não, à noite, tipo assim, eu sempre faço minha última alimentação às 5 a 6 horas. Aí eu vou tomar café tipo umas 10, 11 horas, ou se não só almoçar. E tem outra coisa, o monte de remédio que a gente às vezes toma, fazendo esse jejum, como é que fica? Estômago. Que nem no meu caso eu não como nada, né? Tipo assim, eu não como nada, mas é por isso que tem que ter um acompanhamento, né? Mas aí você bebe água, Muita água. É automático, a sua boca seca e você tem que tomar água. Fala, Eu Madalena. vou perguntar o seguinte, por exemplo, eu não vou fazer isso porque eu não quero ficar sem comer. Eu quero um exemplo. Eu fiquei 12 horas sem no regime. Aí eu levantei, passou as 12 horas, eu posso comer o que tem na minha casa ou se eu não fui nutricionista? Existe alguma regra ou eu posso comer o que tem na minha casa? Existe a tal da regra, porque é aquilo que a gente falou, quando volta a alimentação, a gente precisa se alimentar daquilo que seja essencial, né? Então, no primeiro slide eu falei um pouco sobre a restrição de quando a gente restringe. Então, se você está restringindo 70%
das suas calorias totais, aqueles outros 30% precisa ser calculado e dentro disso tem que ter as necessidades. Então a gente tem necessidade de proteína, a gente tem necessidade de carboidrato, a gente tem necessidade de gorduras e de micronutrientes. Então, aqui fala, essa estratégia de restrição calórica. Ela é uma restrição alimentar baseada na redução da ingestão de calorias, consumindo mais alimentos que não tenham tanta caloria. Só que quando volta, a gente precisa se alimentar daquilo que seja essencial para não minimizar a perda de massa corporal. Porque quando a gente perde massa corporal, a gente fica fragilizado, a gente fica com fraqueza e fica mais suscetível a receber qualquer tipo de impacto ou doença. Então a gente precisa, no momento que está se alimentar de forma correta e daquilo que o nosso organismo precisa. Era só pra saber. Aí eu no dia falei, eu preciso caminhar, que eu já engordei. Eu falei, mas você não tinha emagrecido? Eu parei com o regime intermitente, mas vou começar de novo. Eu falei, mas você vai, emagrece, depois você volta com Sanfona. Mas na verdade. Isso aqui é uma religião, Isso, porque tipo, quando eu fazia mesmo, meu organismo acostuma. Tipo, você acostuma a não comer muito. Entendeu? Então, é porque tipo assim, quando volta, é porque você volta a se alimentar e é o mesmo impacto que dá na primeira semana quando você tira, quando você retorna a consumir. Porque quando eu faço, eu também procuro eliminar o açúcar. Então, quando você volta a consumir o açúcar, o seu organismo sente de novo. Só que aí depois vai começar a sentir a necessidade de você for mandando. E aí é por que eu falei da psicologia. Porque existe alguns tipos de transtornos alimentares. E quando a gente entra com uma restrição, a gente pode ficar propenso a desenvolver algum tipo de transtorno, como a compulsão alimentar. Porque a gente está restrito, então eu sei que aquilo ali eu não posso comer. Então tem pessoas que ficam com mais facilidade de, quando voltar, desenvolver uma compulsão. Porque aí não consegue parar de comer aquele alimento que estava por muito tempo restrito, como açúcar. A ação da coca é engraçado. Eu compro a coca de vidro, que ela é saborosa, e eu moro na geladeira, tomo um copinho de água que faz aqui em casa, e eu abro a geladeira, ela tá lá, tá normal, vou dormir, levanto, chego com calor, nem lembro que a coca tá lá. Mas se a garrafa estiver vazia, então, só de eu olhar ela ali, já me satisfaz, sabe? Eu olho, ela tá lá. Porque a senhora sabe que pode beber, mas se a senhora soubesse que não podia beber, a senhora ia querer ficar bebendo toda hora. Então, mas eu não posso, né? Porque senão eu já tô gordinha, mas aí eu fico olhando, né? Mas eu olho e já satisfeita. Ela tá lá bonitinha, cheinha, eu fico feliz. Então, isso é uma corrupção também, né? Vamos com calma. Bom, chegou já no nosso horário, né? Queria agradecer a Maria Eduarda, né? Eu acho que compartilhar essas orientações é muito importante, né? E reforçar, né? A gente tem toda quarta-feira aqui a nutricionista. Então, se você quiser alguma orientação em relação à educação alimentar, ao jejum intermitente, procure a Maria Eduarda, né? Nas quartas-feiras que ela está aqui com a gente. Tá? Ela vai ficar até janeiro, né? Depois vem outra. Aí depois vem outra. A gente sempre tem uma nutricionista aqui no grupo nas quartas-feiras. Obrigada. Obrigada, gente.